E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um complemento daquele vídeo anterior que eu falei a respeito dos relatórios, onde eu dei algumas dicas para vocês e também algumas orientações, né? E também eu mostrei alguns exemplos de erros que vocês devem evitar de cometer. Mas naquele vídeo eu foquei muito mais nos aspectos de formatação, né? Então, como ele ia ficar muito grande, aí não deu tempo eu abordar também a questão da escrita e do conteúdo, tá? Então, esse vídeo vai ser um pouco mais breve, eu acredito eu, porque eu só vou falar de duas coisinhas aqui. E também eu vou mostrar alguns exemplos para ilustrar o que eu estou falando. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é a respeito da escrita, ou seja, mais precisamente, a questão da língua portuguesa, né? Então, os aspectos gramaticais, tais como ortografia, né? A sintaxe, você saber construir bem os períodos, tá? A pontuação, muito importante, tá bom? A coesão, a coerência, você saber utilizar os elementos de coesão dentro do teu texto, né? Já que ali vai predominar a estrutura narrativa, né? De certa forma, narrativa e descritiva, né? Então você também tem que saber conectar esses parágrafos e também cada procedimento que você faz, né? Porque você não vai fazer apenas um procedimento, geralmente, né? Você faz uma série ali, beleza? Questão da concordância da regência, enfim, a questão da língua portuguesa em geral, tá? Isso aqui é básico, tá? Não é uma coisa que os alunos erram de maneira muito frequente, tá? Mas aqui e acolá cometem um deslize, tá bom? Isso aqui, mais uma vez, não serve só para relatórios não, tá, gente? Isso aqui serve para qualquer documento que você for escrever, tudo bem? Norma culta padrão da língua portuguesa. Bem, a questão da linguagem, né? Pessoal, nos relatórios, né, documento técnico, predomina a linguagem impessoal. Então, isso aqui, inclusive, eu falei no vídeo anterior, né? Então, evitem expressões em primeira pessoa, né? Uma dúvida frequente, eu escrevo no passado ou no futuro? No geral, a forma mais intuitiva é realmente você escrever no tempo verbal passado, né? Já que você está relatando algo que aconteceu. Então, o pretérito vai ser natural da tua escrita, tudo bem? Mas tem gente que, em algumas partes do texto, coloca ali na linguagem do presente, né? Como se estivesse descrevendo naquele momento o seu procedimento. Não está errado também, tá bom? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Outro ponto bastante importante, pessoal, diz respeito à questão de você evitar marcas de oralidade no teu relatório, tá bom? Uso de gírias, expressões coloquiais, tá bom? Mais uma vez, a gente está falando de norma culta da língua portuguesa, então não cabe esse tipo de expressão. Mas mais na frente eu vou mostrar alguns exemplos que isso vai ficar bem claro para vocês. E seguindo nessa linha também, tem outro tema bastante importante, tá? Que é a questão do uso técnico, né? De termos técnicos da nossa área. Como a gente está aqui numa área de exatas, né? Engenharia, então o nosso vocabulário nem é tão assim muito amplo, tá? Como se fosse, por exemplo, um curso de direito, né? Então, é muito comum, isso meio que se confunde também com a oralidade. Por quê? A gente tem uma série de termos técnicos que, quando a gente está falando, a gente utiliza certas expressões, mas na escrita não cabe. Como, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um resistor, ou qualquer elemento que a gente usa em circuito, geralmente eles vêm com aqueles terminais dele, né? Só que eles se assemelham muito a uma perna, né? Então é muito comum a gente chamar aquilo ali de perna. Ah, o resistor tem duas pernas, pega na perna direita do resistor e esse tipo de coisa. Também é muito comum a gente utilizar também em CIs, né? Circuitos integrados, que eles vêm naqueles chips, naqueles encapsulamentos, que tem vários pinos, né? Esse é o termo correto, pinos. Mas comumente a gente chama de perna do CI, né? Então, sei lá, dobrou a perninha do CI. É lógico que num relatório você não vai colocar, encostamos a ponteira do osciloscópio na perninha do CI ou na perna do resistor, tá? Evitem esse tipo de expressões, tá, gente? Porque isso aqui a gente só usa na linguagem falada. E também existe outra série de termos, né? Por exemplo, você está querendo se referir à espessura do cabo que você está utilizando, né? Você não vai falar a grossura do cabo é tanto, tá? Existe um termo técnico para isso, geralmente é chamado de bitola ou então a seção transversal, tá? Então, tome cuidado nesse tipo de expressões que a gente utiliza coloquialmente na hora de falar, mas elas têm os seus respectivos termos técnicos, tudo bem? Outro ponto muito importante
diz respeito a você utilizar termos conceitualmente equivocados. Isso principalmente ocorre na fundamentação teórica, onde você vai pegar, por exemplo, de algum livro-texto e vai passar ali. Como você não vai copiar integralmente tudo, né, então você vai ter que escrever com as suas palavras. E geralmente tem muitos alunos que meio que cometem alguns deslizes, né? Naquela coisa de não querer copiar, mas aí acaba utilizando um vocábulo meio inapropriado, ou sei lá, muito vago, assim, coisas que não cabem naquele contexto. E acaba que aquela mensagem ela acaba ficando conceitualmente errada, tá bom? Existem alguns exemplos disso aí, não acontece muito, mas você também tem que prestar muita atenção, tá certo? Mas isso aí é leitura de conteúdo teórico, tá bom? Vocês tomar cuidado com isso aí. Bom, agora eu quero falar sobre o segundo ponto que eu trouxe para vocês, em relação mais ao conteúdo, né? Eu vou focar aqui mais na parte do desenvolvimento, ou seja, da descrição do procedimento experimental, já que a introdução e a conclusão eu já abordei no vídeo anterior. Outro ponto relevante diz respeito ao que você de fato deve, o que é importante você descrever lá no teu relatório. Então, você deve se delimitar apenas ao que acontece na tua bancada, tá bom? Então, isso aqui eu não acho que isso necessariamente seja um erro, mas é uma boa prática você fazer o seguinte. O que acontece? Alguns alunos, eles colocam no relatório meio que uma descrição do que foi a aula em si, tá bom? Então, eu aconselho a vocês não fazerem isso. O teu relatório diz respeito à análise que você fez lá na sua bancada. Então, por exemplo, sei lá, se na bancada, na sua bancada vizinha, né, pegou fogo, o circuito pegou fogo, explodiu tudo, você não precisa colocar isso no teu relatório, beleza? O relatório, ele versa sobre a análise do sistema que você está trabalhando, tá bom? Então também não me citem no relatório, assim, porque que eu vejo muitas pessoas falando assim, né? Ah, professor Samélios falou isso, isso, aquilo, aí colocamos o circuito, blá, 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 não é isso? Então, finjam que eu não estava lá, né? Finjam que vocês receberam a folha, fizeram tudo que foi ordenado e fizeram a análise de vocês e obtiveram os resultados e discutiram, tá certo? Então, é isso. O que vocês têm que fazer no relatório é descrever o que vocês fizeram ali na bancada. Então, como a parte de procedimento é onde você vai descrever de fato o que você fez na bancada, então você já se pergunta, professor, qual é o nível de detalhamento que eu tenho que escrever, né? Bom, pessoal, isso vai depender do contexto da tua prática. Vou dar um exemplo prático aqui, né? Imagina que a tua prática ela seja sobre lei de Kirchhoff, lei das malhas, lei dos nós, enfim. Então, se você vai lá estar montando um circuito e quer medir as correntes ou as tensões, você não precisa descrever no relatório, por exemplo, pegamos a ponteira, né, vermelha e preta, encostamos nos terminais do resistor, né, o visor do multímetro deu 6,9 volts. Então, retiramos as ponteiras e guardamos, blá, 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 blá. Pessoal, a não ser que o tema da prática seja sobre medições, não há necessidade desse nível de detalhamento. Vocês estão me entendendo? Então, você tem que ter bom senso na hora de detalhar os procedimentos, beleza? De descrevê-los. Então, seguindo nessa linha, aí vem um dos erros mais comuns que os alunos cometem em relação ao conteúdo, que é o quê? O pessoal se limita muito apenas a descrever o que foi feito e não comentar, e não analisar os resultados. Esse talvez é o principal erro, porque eles subvertem totalmente a lógica da aula prática. Tá? Então, o objetivo da aula prática, pessoal, não é vocês repetirem uma série de comandos lá da folha de procedimento sem saber o que está fazendo. Não, pessoal. Até porque isso aí qualquer pessoa sabe fazer, qualquer pessoa sabe ler e repetir aquilo ali que está sendo pedido. Tá? O papel de vocês, o que vocês estão fazendo na bancada é analisar um certo fenômeno ou sistema. Então, vocês têm que saber o que vocês estão medindo, a modelagem que você vai fazer, os resultados que você obteve. Então essa talvez seja a principal parte do relatório. É você não só descrever aquele procedimento, tomar as medidas, mas também discuti-las, analisá-las, tá? Tirar alguma conclusão delas, beleza? Então, nunca se esqueçam disso, tá? Esse é a essência do relatório, beleza? Tá bom? Porque se eu pedisse para vocês só descrever,
eu tô com vocês lá na aula, eu vi o que vocês fizeram, né? Fui eu que passei. Então, não faz sentido eu querer que vocês façam um relatório só para descrever o que foi feito, tá? Como eu falei, um relatório ele não é um diário do que você fez ou deixou de fazer, não, tá? Ele é uma aula. Com isso, pessoal, eu encerro essa parte de orientações sobre conteúdo e agora a gente vai para a tela do computador e vamos ver alguns exemplos para ver se ficam mais claros na cabeça de vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Bora para a tela. Fala, pessoal, já estamos aqui na tela do computador e agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, que eu tirei de relatórios passados para ilustrar aquilo que eu estava falando, né? Beleza? Vamos colocar aqui essa parte. Opa, bom, aspectos relacionados ao conteúdo, tá? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Qual foi o erro do aluno aqui, né? Isso aqui se refere ao que eu falei a respeito de termos não adequados para descrever certas coisas. Então aqui, ó, por exemplo, o aluno colocou: os circuitos elétricos são atuantes em praticamente todas as áreas da engenharia. Então ele usou um termo aqui inadequado, né? Porque o circuito elétrico ele não atua em nada, né? Eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte, é que eles estão presentes, né, em praticamente todas as áreas imaginadas, né? Então, é aquilo que eu falei sobre você tentar não copiar de algum canto, mas não utilizar algum sinônimo e utilizar algum termo que não cabe muito ali, tá? Bom, nosso segundo quadro é aquilo que eu falei, pessoal, a respeito de você utilizar a identificação das figuras, certo? Então aqui, é aquilo que eu falei, ó. O circuito foi posto na análise, como é evidenciado na imagem 2, posterior logo abaixo. Ele utilizou logo 3 advérbios de lugar para designar a figura, né? Sendo que ele já falou o nome da figura. Então não precisa de tudo isso depois. Né? Só tem uma imagem 2 no documento. Né? Quem for ver sabe onde é que está. E sabe o que é mais engraçado? É que nesse relatório o aluno não colocou a imagem 2. Não tinha o nome da imagem 2. Então aqui ele errou de todas as formas possíveis, né? Nesse caso. Esses dois quadros aqui, pessoal, esses dois quadros é aquela questão que eu falei daquela questão de coloquialidade, né? Coloquialidade, não sei nem se existe esse termo, tá? Desculpa aí. De você não usar linguagem coloquial, tá? Por quê? Olha o que o aluno colocou. A simulação evoca ideias legais. Legais a respeito de circuitos. Pessoal, legais não cabe muito aqui, né? Esse tipo de linguagem. Eu acho que era melhor você ter trocado, por exemplo, evoca ideias, sei lá, interessantes, pertinentes, tá? Mas não legais. Se você poderia até colocar legais, só que legais em um contexto assim escrito diz respeito à legislação, né? Então, enfim, não tem nada a ver, né? Aqui também o autor utilizou muito de marca de oralidade, né? Ó, utilizamos o software, errou aqui, né? Na linguagem pessoal, que é um programa muito bom para simular circuitos e criar circuitos. Não, pessoal, isso aí você não pode utilizar. Isso aqui é um programa muito bom. Você está utilizando de subjetividade aí, né? Porra, você pode colocar, por exemplo, é um programa, é um software eficiente para criar e simular diversos circuitos. Outra coisa aqui, ó, até por ser razoavelmente fácil de mexer. Mexer também é um termo, acho que muito mais ligado à linguagem falada, né? Você poderia ter utilizado aqui, é muito fácil de manusear ou de trabalhar. Né? Então, isso aí, pessoal, é treino, né? Leitura, escrita, né? Vocês têm que tomar cuidado com isso aqui. Mais uma vez, né? Aqui foi aquela questão da impessoalidade, né? Isso aqui, gente, foi o mesmo aluno, tá? Foi o mesmo relatório. Ó, vamos obter as tensões, vamos fazer isso por partes. Resolveremos aplicando o conhecimento. Aplicamos a lei de Kirchhoff, enfim. Um festival de primeira pessoa, né? Aí aqui por último. Ó, de novo, a simulação de circuitos com softwares bons, como Persim, Proteus, não substitui a prática da modelagem. Então, mais uma vez, né, gente? Não vamos utilizar desses... resumindo, evitem adjetivos no teu relatório. Porque é um relatório técnico, tá bom? Então evita esse negócio de adjetivos, tá certo? Não cai muito bem, beleza? Adjetivos como bom, mal, ruim.
não cabe, tá? Bem, embora eu quero ressaltar o seguinte, que a análise que ele fez em relação ao conteúdo tá correta, tá? Foi só mesmo a execução, né? Aqui parece que ele transcreveu um áudio dele falando, tá? Mas a ideia que ele passou aqui estava correta, entendeu? É só a questão da linguagem mesmo. Ó, mais uma vez, um exemplo de referenciar a tabela, né? Ó, a tabela 1 a seguir. Ele ainda errou porque ele colocou tabela 04, né? Ainda errou aqui. Mas se você está dizendo tabela 1 a seguir, é meio que redundante, tá? Já tem tabela 1, você já sabe o que é a tabela 1. Não precisa colocar isso aí, tá? Aqui tá um gráfico, né? Eu me esqueci o que queria dizer isso aqui, esse erro. Será que tensões? Eu me esqueci o que era esse erro aqui. Eu acho que está na imprecisão das informações que ele passou, tá? Me lembrei, né? Desculpa, gente, eu me lembrei agora. Isso ocorre muito na análise dos resultados. Às vezes o aluno, como eu falei, ele descreve de maneira muito rasa o resultado que deu. Por exemplo, aqui ele está dizendo assim, ó, graficamente nota-se que quanto maior o valor da fonte, aqui era um gráfico, se não me engano, de o valor da entrada, o valor da fonte e o valor nos terminais de algum componente, tá? Aí era para plotar a relação entre eles. Aí ele só fez dizer o seguinte, ó, que quanto maior vai ser a tensão dos terminais, A e B, maior vai ser a tensão da fonte. Isso está errado? Não está errado, só que está incompleto. Por quê? Porque o principal que ele deveria ter evidenciado aqui é a relação linear, tá bom? E é óbvio que eles crescem assim, junto com a outra, mas isso pode crescer, por exemplo, de uma maneira exponencial, de uma maneira polinomial também, entendeu? Então, o foco aqui era que ele descrevesse a relação linear. E não simplesmente isso aí, é uma coisa muito mais generalista, tá? Então, sejam precisos na análise de vocês também. Aqui temos o que, né? Ó, a corrente no texto. Ó, aqui ele fala sobre, esse que foi na introdução, ó. Ele diz o seguinte, fazemos essa relação através da lei de Ohm. Então aqui ele introduz a lei de Ohm, né? Que é a relação algébrica entre tensão e corrente. Ok, em um resistor, né? Ok, a definição dele foi perfeita. Sabe qual foi o problema? É que ele não colocou a equação. Porra, talvez era o principal, né? Então ele faltou colocar a equação para ilustrar o que ele acabou de falar, tá? E para quando eu precisar fazer algum cálculo e mostrar no relatório, eu ter na mão aquela minha equação, né? Que eu apresentei anteriormente, tá? Beleza. Aqui, gente, aquele aspecto de você não utilizar termos técnicos, tá? Então, o que foi que o aluno colocou aqui, ó? O voltímetro, blá blá blá. É o que ele falou. Pois a corrente tende a passar por onde há menor resistência. Logo, a corrente que passará pelo voltímetro é quase zero. Aí no finalzinho ele vai dizer, ó, no caso do resistor, para medir a corrente que passa por ele. Então, além dele repetir muito esse termo ele não está muito preciso, tá? Isso aí é uma marca de oralidade. Você falar de, a corrente vai passar aqui, vai passar acolá, tá? Você pode substituir esse termo por outras coisas. A corrente que atravessa, né? A corrente que perpassa o elemento, certo? Então, a corrente que o elemento é submetida, enfim, tem vários outros sinônimos, outras expressões para substituir essa, tá? Ó, o que foi que ele colocou aqui? Ó? Isso aqui também é outro exemplo de marca de oralidade. Olha o que ele escreveu aqui. Ó. É importante ressaltar algo que quase não é falado, mas é muito importante, que é a potência suportada por cada resistor. Tá? Aqui, ó, mas é importante ficar atento para isso, pois pode queimar o componente se for colocar tensão demais nele. Ó, essa partícula, pois pode queimar, né, ela é muito mais característica de linguagem falada, entendeu? Então, lógico que isso aqui não está errado do ponto de vista da mensagem, mas são aquelas sutilezas que você percebe, né, a linguagem que o autor ele utiliza aqui, tá bom? Aqui, esse quadro, ele ilustra aquele exemplo que eu falei para vocês de utilizar termos imprecisos, né, conceitualmente errados.
né? Ó, por exemplo, o próximo objetivo é aumentar a tensão gradativamente de 2 em 2 volts e medir a tensão restante no final do circuito. O problema aqui está nessa última parte, no final do circuito. Gente, um circuito elétrico ele não tem final nem começo, entendeu? Ele é um circuito elétrico, enfim. Esse termo no final do circuito foi uma imprecisão dele, ele escolheu as palavras erradas, tá? Eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer, com final do circuito, é a saída do circuito. O que é saída do circuito? Nada mais é do que uma arbitrariedade que a gente utiliza, né? A gente define, sei lá, uma entrada e uma saída, tá? Basicamente a saída é uma, sei lá, é um par de terminais que eu escolhi para fazer alguma medição. Só que ele usou o termo final do circuito, tá? Esse termo ele é errado, né? Ele é impreciso, tá? Mas assim, eu consegui entender o que ele quis passar. Mas você tem que ter ideia que isso aí é errado, entendeu? Outra coisa. Com aumento gradativo, após passar pelos resistores, o valor da tensão, mais uma vez, né, ó, a escolha errada de palavras para descrever determinado fenômeno. Ó, após passar pelos resistores, o valor da tensão aumenta também. Então isso aqui está conceitualmente errado, porque tensão ela não passa de um elemento a outro. Tá? Isso caberia para a corrente, mas tensão não. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer, na verdade, aqui foi queda de tensão, acredito eu. Tá? Mas aí, mais uma vez, utilizou. Ele quis passar uma ideia, mas utilizou as palavras erradas. Né? Ok. Aqui um exemplo do que eu comentei a respeito de você não apenas se limitar a descrever o que aconteceu, mas também comentar, analisar e tirar conclusões disso. Aqui o aluno simplesmente só relatou o que houve, de uma maneira muito simplória, né? O que a gente fez aqui, se eu me lembro, era o seguinte: a gente colocou um resistor, a gente ficou aumentando a tensão nele até ele esquentar e possivelmente queimar, né? Para ver a capacidade térmica dele, né? Quanta tensão ele suporta. Aí ele descreveu aqui, ó, aplicou a fórmula abaixo, ainda aplicou muito errado essa fórmula, né? Porque ele já jogou a fórmula com número, não explicou nada, né? Fora a formatação que está errada. Aí foi que ele concluiu aqui. Foi aplicado esse valor na fonte e percebeu que o resistor estava esquentando. Ele só falou isso, né? Mas teve muita coisa por trás para chegar nessa conclusão aí, né? Então, isso aqui foi uma análise muito pobre, tá? Muito ineficiente. Aqui, mais uma vez, a escolha errada de termos, tá? É muito comum também na linguagem falada, né? Ó, com a ajuda de um multímetro, o resistor mediu 777 ohms. Pessoal, o resistor ele não mede nada, né? Quem mede é você, tá? Eu entendi o que ele quis dizer, tá? Mas isso é uma expressão que a gente usa coloquialmente, né? Ah, isso aqui o resistor mediu tanto, né? O elemento tal mediu tanto. É uma forma de falar, mas na escrita tá errado, né? Porque o resistor ele não mede nada, tá certo? O que poderia ter colocado é o seguinte: a tensão no resistor deu, né? Mediu-se isso, a resistência do resistor mediu-se como 677 ohms. Coisas assim, tá? Essa segunda aqui, ó. Em laboratório, aquilo que eu expliquei, que no relatório você deve colocar coisas que só pertinentes apenas ao que você fez na bancada, tá? Então evitem essas coisas aqui, ó. Em laboratório, após o professor explicar e dar devidas explicações, né? Aqui está redundante, né? Após o professor explicar e dar as devidas explicações de como funcionaria a aula, tá? Então corta isso aí. Só descrevam o que aconteceu na bancada. O cálculo de resistores é realizado se olhando as três primeiras cores da esquerda para a direita. Ó, aqui é uma imprecisãozinha, por quê? Aqui ele está falando do código de cores do resistor. O resistor ele tem uma faixa de cores que a gente leu, é por lá que a gente lê o valor nominal deles. Só que isso aqui está meio incorreto. Eu entendi o que ela quis dizer, tá? Mas aqui está incorreto. Por quê? Porque você tem a esquerda para a direita, tá? Só que isso está errado porque quando você vai pegar, ele não tem lado de referência. A gente lê, na verdade, é da faixa que está mais perto dos terminais, entendeu? Então aqui foi um erro, uma imprecisão que ele cometeu, tá? Mas eu entendi a mensagem que ele quis passar, beleza? Aqui mais uma vez, ó, a questão de vocês utilizar, né? Abaixo segue a equação. Aqui é um erro, né? Porque ele deveria ter colocado equação
tal, equação 1, por exemplo. Aí não precisaria de ficar referenciando a equação com advérbio, né, de lugar. Aqui, ó. Aqui é um errinho básico de formatação, na verdade, né, ó. Na legenda você não precisa colocar a foto do circuito exaustivo, né? Porque fica evidente que é uma foto isso aqui. Então, não precisa colocar. Tá bom? Olha aqui, uma marca de oralidade, né? Potência máxima igual a tanto. Aí foi colocou, dando assim o mesmo valor da figura 7. Esse dando, gente, não cabe, pega mal, né? Dando assim o valor. Isso é uma forma que a gente fala, né? Mas evitem esses termos, né? Percebam que são minúcias, né, gente? São as nuancezinhas que a gente, a princípio, não pega. Mas esse vício de linguagem nos persegue até na parte escrita, né? A conclusão. Olha a conclusão aqui dele, ó. Apesar da prática, blá, blá, acredito que o estudo, ó, acredito, né? Acredito que as simulações feitas nos softwares mostraram um resultado bem parecido, né? Gente, evitem esses termos, tá bom? Acredito, né? Você tá colocando subjetividade aqui, né? E outra coisa, você tá meio que descredibilizando teu própria análise. Você tem que ser assertivo num relatório técnico desse. Não utilize termos vagos, possibilidades, coisas assim, né? Eu acredito que o estudo, né? Não, você coloca, ó, o estudo de análise de comportamento, né? Foi feito de forma tal. Seja assertivo, tá? Essa aqui, ó, resultado bem parecido ou igual ao desejado pela prática, tá? Esse termo bem parecido não se aplica muito bem aqui, tá? Porque a gente está tratando de aspectos quantitativos, tá? E aspectos quantitativos não tem esse negócio de parecer, tem negócio de se aproximar. Então você tem que utilizar os termos corretos, dependendo do contexto. Deu para entender? Deixa eu ver se tem mais outro aqui. Tem, ó. Aqui um exemplo de tabela que você não deve fazer, como eu falei, ó. Aqui o aluno jogou ali no Excel, só tirou o print e jogou no relatório, tá? Não é para fazer isso. Beleza? Aqui um péssimo exemplo de formatação de tabela, ó. Percebam, pessoal, não dá para entender nada, né? Olha aí, ó. Isso aqui, pessoal, é uma tabela só. Para que vocês não entenderam ainda, né? É porque a tabela tem muitas colunas, aí ele cortou. E com até aí não tem problema. Se a tabela tem muitas colunas, né, ela for muito larga e não caber, ok, não tem problema fazer isso não. Só que a formatação dele tá tão ruim que não dá para perceber isso. A gente pensa que é, sei lá, duas tabelas ou a gente não consegue entender direito, sabe? Então fica muito ruim, tá? Então, pessoal, acabou por aqui mesmo, tá? Eu espero que esses exemplos tenham ilustrado bem o que eu falei, tá certo? Lembrando que tem muito mais erros do que acontecem. Eventualmente eu deixei de comentar alguma coisa, tá? Mas aí depois vocês tiram as suas dúvidas comigo, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Levem ele como um guia na hora de fazer os relatórios. Muito do que eu falei, mais uma vez, não serve só para circuitos 1, mas serve também para o TCC de vocês, ou para eventuais artigos que vocês forem fazer, ou até mesmo para serviços que vocês peguem no mercado de trabalho, né? Vocês precisam fazer alguma documentação, alguma proposta, né, comercial, enfim. Saber se comunicar por escrito, pessoal, abre portas, tá bom? É extremamente essencial, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Então, até a próxima. Tchau.